Oi, eu sou o Giovanni e eu vou apresentar para vocês o paradigma de divisão e conquista. Bom, como ele funciona? Você tem um problema grande, não trivial de se resolver. E então você aplica 3 partes. Um é a divisão, que é com o objetivo de dividir em partes menores recursivamente. A segunda parte é a conquista, onde você resolve esse problema quando ele é pequeno o suficiente e fácil de resolver. E a terceira parte é a combinação, que você, a partir das respostas menores, você combina para responder esse problema maior. Bom, a motivação que eu vou dar aqui é a ordenação. Primeiro a gente vai analisar o selection sort, que é um algoritmo de ordenação. Bom, a gente já está com o vetor aqui. Só para esclarecer, a gente vai analisar o selection sort porque ele é simples, um algoritmo simples. Ele não utiliza divisão e conquista, mas a gente vai usar para calcular o número de operações que esse algoritmo executa. Bom, para quem não conhece, o selection sort é um algoritmo para ordenar um vetor. Aqui a gente tem um vetor que tem os números 4, 3, 1, 2, 7, 0. A ordenação de um vetor é colocar ele na ordem crescente, que daí seria o 0, 1, 2, 3, 4 e 7. Bom, o selection sort funciona assim. Você vai procurar o menor elemento dentro desse vetor. Então você vai procurar por todos os números, são n números nesse caso, então você vai fazer n operações na primeira vez para verificar qual que é o menor, que nesse caso é o 0. Então o 0 vem para cá e o número de operações é igual a n, porque você vai percorrer todos os valores. Bom, o 0 saiu fora. Agora você vai procurar, dentre esses restantes, qual que é o menor. Então, você vai executar n-1 operações e você vai achar que é o 1. Então, o 1 é o menor número. Depois, você vai de novo com n-2 operações. Você vai procurar entre o 4, o 3, o 2 e o 7. Você vai achar que o 2 é o menor. Coloca o 2 aqui e assim sucessivamente. Depois você vai procurar entre o 4, o 3 e o 7. O 3 é o menor. Entre o 4 e o 7, o 4 é o menor. E entre só o 7 e o 7. Então você vai executar isso. Isso vai virar uma progressão aritmética. N mais n-1 mais n-2 mais até uma iteração. E isso dá, se você lembrar de progressão aritmética, o resultado são n vezes n-1 dividido por 2 operações que esse algoritmo vai executar para ordenar, que é n² menos n sobre 2. Que significa na notação big O, que seria o número máximo de operações que o algoritmo vai executar é na ordem de n². Porque o grau maior do polinômio, nesse caso, é o que vence nessa notação. Bom, se a gente tem 10 na 7 números, e a gente vai executar esse algoritmo, ele roda em n². Então, n² é 10 na 7 ao quadrado, que são 10 na 14 operações, aproximadamente, né? Porém, vamos supor que um computador opera a 1 GHz, que são 10 na 9 operações por segundo. Então, se a gente vai levar
10 na 4 operações. Se a gente dividir por 10 na 9 operações por segundo, vão ser 10 na 5 segundos, que vão levar aproximadamente 28 horas, o que é muito tempo. E então, por isso que a gente vai utilizar a estratégia de divisão e conquista para tentar resolver esse problema de uma forma mais eficiente. Bom, relembrando da divisão e conquista, a primeira etapa é a divisão, onde a gente divide em partes menores recursivamente. A conquista, onde o resultado é calculado quando o problema é pequeno o suficiente, ou seja, quando é fácil de resolver o problema. E a combinação, que é utilizar os problemas menores já resolvidos para resolver o problema maior, que é mais difícil de resolver. Aqui a gente tem um vetor de números, que a gente vai querer ordenar. E então a gente vai usar o algoritmo conhecido como Merge Sort, que utiliza da técnica de divisão e conquista. Merge Sort. Então, como ele funciona? Primeiro a gente vai pegar esse array, esse vetor, e vai dividir em 2. Pela metade. Na metade, como tem 6 números, a gente divide 3 para um lado e 3 para o outro. Então, a gente vai dizer que o 5, o 7 e o 1 vem para cá. E o 9, o 3 e o 2 vem para cá. Bom, e a gente faz isso recursivamente. Agora, o 5 e o 7 e o 1, a gente vai dividir no meio, como a gente vai dividir aqui nessa parte, em 5 e 7. E o vetor 1. Depois disso, a gente vai dividir aqui também o 9 e o 3. E o 2. Note que o 2 já está ordenado, porque é um vetor de tamanho 1. O 1 também está ordenado, porque é um vetor de tamanho 1. Depois, como a gente pode ainda dividir porque é o tamanho 2, a gente tem o 5 e o 7. E aqui a gente tem o 9 e o 3. Note que o 5 está ordenado, porque ele é tamanho 1. O 7 está ordenado, porque ele é tamanho 1, o vetor. O 1 está ordenado, porque é tamanho 1, e assim por diante. Todos são de tamanho 1, então eles estão todos ordenados. Os vetores estão ordenados. Agora, essa é a etapa de conquista. Primeiramente, a gente dividiu, que foi a divisão aqui que a gente foi separando, dividindo em 2 cada vetor. Aí depois a gente chegou na etapa de conquista, onde a gente resolveu o problema, porque porque o vetor de tamanho 1 já está resolvido. E agora vem a parte de combinação, que a gente vai, por exemplo, aqui, o 5 e o 7. Bom, a gente tem um vetor aqui 5 e um vetor 7. Bom, a gente não tem que fazer nada, a gente tem que ver qual que é maior, o 5 ou o 7. O 5 é maior, então o vetor já está ordenado. O 5 e 7 já está ordenado. Agora a gente vem para cá. Esses dois vetores estão ordenados. O 5 e o 7 e o 1. Bom, daí a gente verifica. O 1 é menor que o 5? Sim, então então a gente vai tirar esse vetor aqui e vai colocar o 1 aqui. E daí depois, bom, não tem mais nenhum elemento aqui, então vai ficar o 5 e o 7 que estava aqui ordenado. Agora vamos ver para esse lado aqui. O 9 e o 3. Eles estão ordenados. E aí a gente pergunta, o 3 é menor que o 9? Sim, então isso aqui não é válido, porque o 3 tem que vir antes do 9. A gente arruma aqui. E aqui, o 2. Agora tem o vetor 3, 9 e o vetor 2. O vetor 3, 9 e o vetor 2.
a gente pergunta, o 2 é menor que o 3? Sim, então a gente vai colocar o 2 aqui. Aí como não tem mais ninguém aqui, o 3 e o 9 vem aqui e fica ordenado. E agora esses dois estão ordenados, o 2, 3, 9 e o 5, 7. E a gente vai ordenar aqui agora no vetor final. Bom, a gente pergunta, o 1 é menor que o 2? Espera aí. O 1 é menor que o 2. O 2 é menor que o 1? Não, o 1 que é menor. Então o 1 vem aqui. Ok, agora a gente avança para cá. O 2 é menor que o 5? Sim, então o 2 vem aqui. A gente avança para cá. O 3 é menor que o 5? Sim, então o 3 vem aqui. A gente avança isso aqui para cá. O 5 é menor que o 9? Sim, então o 5 vem para cá. Vem para cá. O 7 é menor que o 9. O 7 vem para cá. E aí aqui já foi. E aqui falta o 9, então a gente coloca o 9. E bom, o nosso vetor está ordenado 1, 2, 3, 5, 7, 9. Bom, agora a gente vai analisar a complexidade desse algoritmo. Para isso, vamos pensar no número de elementos que tem em cada bloquinho para cada altura da árvore, dessa árvore que a gente criou aqui. Bom, no primeiro nível existem n elementos. No segundo nível vai ter n sobre 2, porque a gente dividiu por 2. No terceiro nível tem n sobre 2 ao quadrado, que a gente dividiu por 4. Eu assumi aqui que o n é um múltiplo de... é uma potência de 2, tá? Para facilitar os cálculos. E bom, e daí depois o próximo nível vai ter n sobre 2 ao cubo, e assim por diante, até o valor 1. Bom, esse valor 1 é quando n é dividido por 2 na altura dessa árvore, certo? Então, o que a gente tem que achar é a altura dessa árvore, para ver quantos níveis ela tem. Para fazer isso, a gente isola, fica n igual a 2 na h. Se a gente aplicar o logaritmo de base 2 na n, dos dois lados, a igualdade não se altera. Depois disso, a gente pode usar essa propriedade do logaritmo, em que se tu tem uma potência, tu pode passar multiplicando aqui, log 2 na 2. Bom, e finalmente, log de 2 na 2 vale 1, e 1 vezes h é igual a h. Então, h é igual a log de n na base 2. Isso quando n é uma potência de 2. Então, o número de níveis nessa árvore é log de n na base 2. E aí a gente pergunta quantas operações tu executa em cada nível. Bom, em cada nível existem, por exemplo, nesse nível existem n números. E são n números, sempre n números quando n é uma potência de 2. E para cada um desses números tu faz uma única operação com ele. Então, para cada nível tu vai fazer n operações e são log n na base 2 níveis. Então, o número de operações é n log de n na base 2. Então, a complexidade desse algoritmo é O de n vezes log de n na base 2. Bom, então se a gente voltar para aquela pergunta para ordenar um array com 10 nas 7 elementos, agora a gente tem um algoritmo que n log n, que é
10 na 7 vezes o log 2 de 10, log de 10 na 7 na base 2. Isso aqui é aproximadamente 23. Então, 2,3 vezes 10 na 8, dividido por aqueles 10 na 9, que é 1 GHz, vai dar 0,23 segundos. Então, ele vai levar 0,23 segundos para rodar, enquanto o Selection Sort levaria 28 horas para rodar isso. Então, ele é muito mais eficiente. Bom, dá para usar o Merge Sort, esse algoritmo, para contar o número de inversões. O número de inversões é quantas pares IJ num vetor, quantos pares IJ no vetor existem, tal que o valor de AI seja maior que o valor de AJ, que vamos mostrar aqui nesse exemplo. Nesse vetor inicial 5, 7, 1, 9, 3 e 2, por exemplo, uma inversão é o 5 e o 1, o par 5, 1, porque o 5 é maior que o 1 e vem antes do 1. Outra inversão é o 7 e o 1, porque o 7 vem antes do 1 e é maior que o 1. E assim por diante. Você vai ter que contar o número de todas as inversões possíveis. Para fazer isso no Merge Sort, a gente usa a etapa de combinação, em que, por exemplo, aqui, ó, esse 1 aqui, tinha um vetor 1 aqui e o vetor 5 e 7. Bom, o vetor 1, ele vem depois do 5 e 7, porque ele está do lado direito nessa parte. Só que ele é menor que o 5 e que o 7. Então, quando ele passa para cá, você soma 2 no número de inversões porque o 1 passou o 5 e o 7. Outro exemplo é aqui, o 9 e o 3. Bom, o 3 está do lado direito, então ele vem depois do 9, porém ele é menor. Então, aqui nesse caso, como o 3 veio para cá e o 9 veio para cá, você soma 1, que é o 3 passou o 9, uma inversão. Aqui é semelhante ao 1, né? O 2 passou o 3 e o 9, então você soma 2. E nesse caso aqui, era o 1, 5 e 7, e o 2, 3 e o 9. Por exemplo, aqui o 1, o 1 ele vem primeiro, a gente já contou a inversão dele com 5 e 7, então o 1 vem para cá. Ele está fora. Agora tem o 5 e 7, o 2, 3 e 9. Bom, o 2 é menor que o 5 e o 7, mas não é menor que o 1. Então ele vai passar o 5 e o 7, porque ele está do lado direito. Então você soma 2 aqui, dizendo que o 2 passou o 5 e o 7. Depois o 3 também, então o 3 passa, o 5 e o 7 vem antes do 3, você soma mais 2. E assim por diante, você consegue contar o número de inversões nessa mesma complexidade, que é n log n, que é um problema conhecido e que é muito recorrente em provas, sempre cai várias vezes, e então é sempre bom saber um algoritmo que resolve em n log n para contar o número de inversões. E era isso. Acho que era isso que eu tinha para falar.